Vamos lá, vamos dar início, né? Hoje a gente tem aqui o querido professor Pedro Moraes Martins, né? Nosso querido, mais do que professor, amigo, né, hoje em dia. E para dar esse pontapé inicial, então, no encontro de hoje, Pedro, eu vou fazer aquela pergunta capciosa, assim, aquela pergunta que sempre a gente faz no comecinho, né? Para quem que não te conhece, para quem vai estar assistindo agora não te conhece, para quem vai assistir depois também vai te conhecer a primeira vez. A pergunta que fica quem é o Pedro? Bom, em primeiro lugar, muito obrigado, Mariana, a Vinícius, Bruno também, que não está hoje no diálogo, mas também faz parte da equipe. É muito bom poder estar convosco e poder dialogar. E aquilo que vos peço é que, à medida que eu for falando, vamos interagindo os três, vamos falando os três. Eu acho que vocês têm ideias muito boas também, experiências muito boas sobre estas questões. Então, deixo desde já este pedido, ou seja, eu sei que vou ter que falar um pouquinho de algumas temáticas, de algumas questões, mas acho fundamental irmos interagindo. Portanto, eu vou fazendo algumas pausas e vou-vos convidando também para irem falando comigo. Um, eu certamente sou alguém diferente hoje do que era ontem, claro, mas também do que era quando vim pela primeira vez ao Falo Mais sobre isto, acho que já em 2023, se não estou em erro. Uh, e hoje, provavelmente, é um dia onde, fazendo-me tu essa pergunta, é um dia muito tocante para mim, porque eu cheguei esta manhã a Lisboa, estive ausente da cidade 8 meses. Cheguei vendo um belíssimo eclipse lunar que consegui ver parte do avião. Gente, que experiência incrível. E depois, mesmo tendo aterrado em Lisboa, ainda consegui ver parte já da calçada portuguesa tão típica da cidade de Lisboa e tão característica desta cidade que me viu nascer. Hoje vou reencontrar meus pais, 8 meses depois. Eles tiveram vários problemas de saúde ao longo destes 8 meses, então vai ser um momento marcante para mim, provavelmente. Um, Amanhã reencontrarei minha filha também, com quem tenho estado muito em contacto sempre, mas sempre bom abraçar, beijar, tocar. Estarei com os meus sobrinhos e com as minhas irmãs também durante o fim de semana. Portanto, é um momento tocante para mim e, portanto, eu acho que é interessante já pensarmos sobre isto, ou seja, sou uma pessoa muito influenciada pelo contexto em que estou a viver e acho também que tenho sentido isso na minha vida, que estou alguém mais contestatário, mas uma contestação que eu espero apresentar de uma forma construtiva. Ou seja, aquilo que eu quero dizer é que estou a conseguir falar mais aquilo que penso, sem tanto receio das consequências que os meus atos ou que as minhas palavras tenham. Então acho que isto também é um ensinamento que a mediação me vai trazendo no cotidiano, no dia a dia, que é possível não estar de acordo, é possível dissentir, mas apresentar isso de uma forma construtiva e tentando englobar as ideias dos outros, não para as modificar, mas para refletirmos em conjunto e para nos modificarmos, provavelmente, uh, mutuamente. Eu lembro-me que a primeira live que fiz foi com Mariana e com Rodrigo. A primeira live que eu fiz no tempo de pandemia. Foi ali em agosto de 2020 e eu estava na Holanda. Estava nos Países Baixos, nessa altura. A segunda participação que tive, agora com Mariana não estando presente, mas estando com Bruno e com Vinícius na edição anterior do Falo Mais sobre isso, eu estava no Paraná, em União da Vitória. Agora, na terceira edição, encontro-me em Lisboa. Então, acho que também me posso definir um pouquinho como um trotamundos, ou seja, alguém que vai vagueando um pouquinho pelo mundo, procurando espalhar a mediação. Não ia dizer espalhar a palavra da mediação, que isso parece um pouco mais religioso, né, gente? Já nos acusam de ser uma seita algumas vezes, ainda vamos dizer que vamos espalhar a palavra, ainda acabamos
na cruz ou na fogueira. Bom, mas então acho que me posso definir como alguém que vai procurando espalhar de facto a mediação pelo mundo e muito esta visão emancipadora responsável que tanto sentido me faz e que é o título da nossa página também aqui, de mediação emancipadora responsável. Então, eu acho que tal como eu apresento-me como alguém influenciado por tudo o que me rodeia, também as pessoas que chegam até nós o são. Mas agora vou-me calar um pouco com esta apresentação e passo-vos a vocês os dois para vocês trazerem o que desejarem nesta fase. Pedro, que delícia poder ouvir, né, essas experiências enquanto você contava aí desse teu percurso pelo mundo, esses teus encontros conosco. ah, Fiquei pensando nessa correlação com o nosso tema de hoje, né, que é nós vamos falar um pouquinho desses primeiros contatos com os mediandos e é esse teu primeiro contato com Lisboa, teu primeiro contato com os teus pais novamente, né? Então, como a vida está acontecendo e das pessoas que nós vamos trabalhar com elas também, a vida acontece e de repente há esse encontro com a mediação emancipadora responsável e como que nós, né, como que nós fazemos esses encontros, porque nós encontramos as pessoas em movimento, em interrelacionamentos, né? E o nosso convite hoje é para que a gente fale sobre esses primeiros contatos na visão da mediação emancipadora responsável com os mediandos que tem a ver aí com a gestão e com a pré-mediação. Então, eu queria convidar você, Pedro, para falar um pouco mais sobre o nosso tema de hoje. Ok, ótimo. Vocês sabem também, pelas experiências que vão tendo comigo, que eu gosto muito de buscar coisas ao cotidiano, ao dia a dia, àquilo que está à minha volta. E eu ontem, uma amiga minha perguntava-me como é que eu estava a passar o tempo no aeroporto. E eu disse, olha, estou a organizar a vida um pouco. Uma das coisas que eu estava a organizar a vida era pensar um pouquinho no dia atribulado que hoje, mal chegando a Portugal, estou a ter. Já fiz uma supervisão de manhã de várias horas. Agora estou convosco. À tarde tenho 4 horas de aula, então precisei de presencial, ainda para mais. Então tive que estruturar mentalmente. E uma das coisas que eu faço é caminho. Eu ando muito. Então, ontem vagueava um pouquinho pelo aeroporto lá em São Paulo e observei algumas coisas que me chamaram muita atenção e que eu acho que faz sentido falar sobre elas, porque permite-nos pensar também um pouco como a sociedade onde estamos hoje é uma sociedade de resultados prontos, de resultados rápidos, e as pessoas chegam até nós com essa ideia também. Eu parei ontem no aeroporto em São Paulo, em frente a uma livraria, e chamou a minha atenção que estava lá uma montra para Portugal, vitrine para o Brasil, que dizia best-sellers para Inglaterra e Estados Unidos, onde nós também chegamos, com certeza. Então, dizia best-sellers e tinha lá que livros é que constavam desta vitrine. Eu tomei nota deles, deixem-me lê-los. O primeiro dizia: dopamina, a molécula do desejo, como uma substância química controla quem nós somos. Segundo livro, chamado Sem Esforço, torne mais fácil o que é importante. Terceiro livro, O Poder do Agora, um guia para a iluminação espiritual. Quarto livro, Entorpecidos, como deixar a apatia para trás e voltar a se sentir vivo. Quinto livro, e é o último. Parece estou a dar aquele top 10 de vendas, mas ficamos pelos 5. Os segredos da mente milionária. Aprenda a enriquecer mudando os seus conceitos sobre dinheiro. Ou seja, chamou muito a minha atenção isto porque são livros que apresentam receitas para o sucesso e para mudarmos o nosso estilo de vida. Ou seja, leia este livro e transforme-se num profissional de sucesso. Controla a sua mente.
obtenha a iluminação espiritual. Sucesso não precisa de esforço, sem esforço. Ou seja, livros que nos dizem como mudar o nosso mindset, essa palavra tão em voga também, para conseguirmos atingir o sucesso e com pouco trabalho. Segunda reflexão. Estava, mais uma vez, caminhando e vi duas jovens a fazer um vídeo para uma live para o Instagram, alguma coisa assim. E depois parei também para almoçar. E ao meu lado estava uma moça que estava a fazer uma live para mostrar como o produto que estava a consumir era muito bom. E quem estava a filmar era o marido, ou o namorado, não sei, era companheiro, pelo menos. E ela filmava e apresentava aquilo que estava a consumir, mas quando parava a gravação, o comportamento que ela tinha de mostrar todo aquele glamour parava. Aquela fala que ela tinha era uma fala artificial. E ela apresentou-se, porque depois foi lá um senhor à mesa falar com ela, penso que o proprietário do espaço, e ela disse que era influencer. E nessa altura eu pensei uma coisa que partilho convosco, que é tanta gente que hoje em dia se diz influencer, mas eu nunca escutei ninguém dizer que é influenciado. Não sei se vocês escutaram já alguém dizer isso. Então é um tempo de uma profissão que aparentemente não tem clientes, mas que tem um enorme futuro pela frente. E é uma profissão que não precisa de cara a cara. É uma profissão que vende, não sabemos para quem, através de um streaming onde faz uma quantidade de anúncios artificiais. Uma terceira reflexão. No aeroporto também, porque tive 3 horas e meia de tempo, por isso é que fiz tanta coisa também, passei algum tempo vendo alguns reels, vídeos do Instagram. E é incrível a quantidade de vídeos de receitas. Não sei se vocês já viram esse fenómeno, mas receitas onde tudo parece fácil. Ou seja, em 30 segundos dão a receita e no final mostram uma fantástica torta, uma fantástica omelete, um fantástico bolo com um aspecto absolutamente delicioso. Ou seja, são as pessoas a dizerem-nos, com estes exemplos todos que eu fui procurando falar do cotidiano, como temos de nos comportar ou como é fácil obter resultados. Como se 30 segundos desse para fazer um bolo ou uma omelete fantástica e não aquelas 2, 3 horas que dedicamos na cozinha para depois podermos desfrutar a refeição em conjunto com quem gostamos. Eu pensava que provavelmente há várias pessoas que tentam fazer estas receitas e depois, quando veem que não demora 30 segundos e demora muito mais tempo, provavelmente têm a frustração do resultado, não conseguirem obter e acabam por desistir. E agora, porquê é que eu quero chegar a isto? Porque eu acho que a mediação tem seguido um pouco este caminho, ou seja, o caminho do fast food. 10 minutos de mediação e obtenha o seu acordo. Vamos acrescentar agora coordenadores parentais para que no final da mediação acompanhem, ou da mediação ou da sentença em tribunal, acompanhem os pais e os ensinem a fazer aquilo que se comprometeram ou aquilo que o juiz disse. Recebemos pessoas que, quando a mediação está judicializada, já foram expurgadas da palavra. Ou seja, já há uma tradução das suas ideias para juridiquês. Já houve alguém que pegou nas suas palavras e que fez uma modificação das mesmas. Aquilo que a Harari dizia dessa coisa fantástica que o direito trouxe, que é retirar a pessoa física e criar a pessoa jurídica. E esta é esta pessoa que vai a tribunal. Não é a pessoa física,
é a pessoa proprietária de direitos, não é a pessoa que vive o dia a dia e o cotidiano. E depois são pessoas que vêm com uma linguagem adversarial, pois foram instruídas para isso socialmente e pela cultura adversarial em que vivemos. Se tens um problema, não demonstres vulnerabilidade. Não, não dês a outra face, vamos dizer assim. Tenta atacar, tenta destruir o outro. Então, gente, como é que nós mudamos esta cultura? Eu acho que eu vou-me adiantar a responder de um pouquinho, mas vou querer escutar-vos a vocês os dois depois. Ou seja, eu acho que mudamos esta cultura dentro da mediação, informando, dialogando, acolhendo e apresentando provavelmente uma proposta diferente para que as pessoas possam refletir connosco que caminho é que desejam seguir. E aqui entra a gestão e entra o encontro informativo dialogado de pré-mediação. Mas, antes de falarmos com maior detalhe sobre estas duas funções, gostava também de vos escutar um pouquinho aos dois e o que é que estas deambulações mentais que eu fiz vos terá suscitado a ambos também. Eu primeiro queria mandar um bom dia ali pro Bruno. O Bruno tá ali no chat, mandou um bom dia, queridos, para nós, né? Sempre presencialmente, sempre presente, né? Nos nossos encontros. A gente tá sempre junto, né? De alguma forma. Mas o que eu, ouvindo você, Pedro, eu acho que é uma das coisas que é difícil, assim, hoje em dia, é como hoje em dia existe quase uma adoração assim à questão da efetividade que eles vão chamar, né? O que é ser efetivo, né? Já me perguntaram, teve uma vez que eu fiz uma mediação no núcleo aqui de famílias e me perguntaram depois assim se a mediação tinha dado certo, né? E a mediação não tinha tido um acordo, mas tinha tido outros tipos de conversas, e daí eu virei para na hora de responder a pessoa, eu fiquei muito me questionando exatamente isso. Deu certo em que sentido, né? No sentido numérico, no sentido de que, assim, a gente se livrou de mais um processo? Não. Mas no sentido de que essas pessoas puderam falar sobre o não dito, puderam conversar, puderam ter um atendimento diferenciado. Então, foi um sucesso, assim. Eu acho que o que existe hoje em dia é muito essa dinâmica quase predatória, assim, né? De que você precisa ter que o melhor profissional é o cara que vai te responder rápido, que vai te dar tudo ali rapidamente, você não vai ter que se esforçar em nada, né? Como você viu ali nos livros. Isso é um pouco danoso, né? Porque por mais que seja vendida essa ideia de que o quanto mais rápido eu resolver isso, melhor, porque eu vou ter que me preocupar menos, eu vejo também que existe um outro lado de que existem coisas que são complexas, né? A gente acaba botando como você falou, como uma receita, uma coisa difícil, como uma coisa simples, né? E isso é só uma ilusão, né? Assim como o vídeo da receita é apenas uma ilusão de que aquilo é simples, né? Mas não é, tem muita coisa por trás, muito trabalho por trás disso. Então eu acho que isso junta também com essa questão que eu tenho, assim, que eu vejo muito hoje em dia, que é essa questão ilusória das redes sociais mesmo, né? As redes sociais, elas são um ambiente ilusório, assim, muito do que está lá hoje em dia, a gente tem uma boa parte que são fake news, a gente tem uma outra boa parte que é, como o Pedro falou da menina ali no aeroporto, que não é que seja uma fake news, mas é um cenário construído, né, do que eu quero passar para vocês, e é difícil, porque a partir do momento que as pessoas começam a tomar isso como verdade, a gente acaba dificultando muito nossas relações, assim, eu não sei. Vou deixar pra Mari falar, que senão eu também fico monopolizando. É engraçado, né? Porque enquanto o Pedro falava, vinham algumas coisas na minha cabeça, aí veio o Vinícius e trouxe outras ponderações, e eu queria trazer o que a Fátima trouxe num comentário lá quando o Pedro começou a falar sobre as obras, né? E que também acompanham esse movimento que é um movimento cultural, né? E porque tanto a mediação, às vezes, ao meu entender, é esse movimento contracultural do imediatismo, né? Da entrega nesse sentido. De eu te entregar em 5 passos como é que eu consigo fazer uma torta Marta Rocha, por exemplo, né? Na nossa complexidade do que é fazer um fio de ovos.
E ninguém nem contou que teve que ir ao mercado ainda para comprar todos os produtos antes. E trouxe para casa, enfim. Então, essa necessidade de que alguém traga uma resposta daquilo que você nunca imaginou e de que você nunca viveu, né? Então, como ter sucesso sem esforço, como conseguir algo, né, com o poder da mente, como modificar ou como se sentir satisfeito de uma maneira simples. E aí esse convite que nós fazemos para não entregarmos dentro da mediação para as pessoas, mas para acreditar que dentro delas, é com elas, é dentro do relacionamento delas, é com o conteúdo que elas têm, essa capacidade, essa condição de que elas possam trazer essa satisfação, encontrar esses lugares do que é real, do que é possível, do que só elas sabem, né? Tem muito também daquilo que é o outro que sabe. É o cara que escreveu o livro, é alguém que vai fazer alguma coisa, é uma resposta de um pensamento mágico, da construção de que, né? Emília já nos ensinava que pozinho de pilim-pim-pim não existe, não dá para pegar o pozinho, jogar e resolver. Então, dentro desse nosso olhar da mediação, o que é do mundo do possível, o que nós podemos fazer como pessoa, né? E aí não deixa de lembrar, Pedro, nosso último curso juntos. Agora, né, as coisas estão vivas em nós, das nossas reflexões, de uma conversa como, por exemplo, eu quero resolver logo. O que é resolver? Resolver é ter uma resposta para. E aí fala o Pedro do acompanhamento parental, enfim, para conseguir implementar a ideia. Ou é pensar na construção de algo que seja consistente, que seja significativo e principalmente que faça sentido para as pessoas, né? Então, o que é resolver? Como diz o Vinícius, o que é dar certo, né? Dentro da mediação. Então, como pensar para chegar lá, e a gente não sabe onde é lá, porque não somos nós que vamos chegar, vamos acompanhar esse caminho, enfim. O que eu preciso antes? O que eu preciso preparar para poder chegar lá nessa mediação de sucesso, né? De dar certo para quem? Para quem que essa mediação tem que dar certo, né? Então, acho que são essas coisas que eu fui misturando, Pedro, nessas Bom, nossas reflexões. que bom. Obrigado por terem compartilhado as mesmas. Mais uma vez deu-me também matéria para eu também poder trazer algumas reflexões, mas de uma forma muito, muito, muito breve. Eu, quer em Portugal, quer no Brasil, como é que tem sido medido o sucesso da mediação? Ou seja, é passada a estatística. E eu acho normal ser passado a estatística, mas a estatística tem um foco específico, que é o número de acordos. Ou seja, mede-se por este parâmetro. Ou seja, transforma-se a vida de pessoas em número e quantifica-se essa vida dentro de um número. E as estatísticas poderiam ir mais além, parece-me. Há duas coisas que eu acharia interessante que a estatística pudesse trazer. Em primeiro lugar, o incumprimento. Ou seja, é provável que seja possível medir-se o incumprimento, porque há pessoas que vão pedir certidões para poderem executar a sentença que não foi cumprida, e mesmo a sentença homologatória do acordo de mediação, tudo isso. Acharia bem curioso que isso fosse medido, porque é bem provável que o número seja elevado, atendendo a tal massificação e fast food que tem acontecido com esta speed mediation, ou seja, com esta mediação rápida, e aqui mediação entre aspas, de 10, 15 minutos e obtenha o seu acordo. Um segundo parâmetro que me parecia interessante ser medido era, e nós mediadores, quanto tempo nos aguentamos a trabalhar para um sistema onde não somos reconhecidos? Quanto tempo é que conseguimos ficar numa função que nós acreditamos e que nós achamos fantástica
mas que ao mesmo tempo, ao não sermos reconhecidos dentro do nosso trabalho, e não é apenas do ponto de vista monetário, ele também é muito importante, sem dúvida, mas tem a ver também com outras características de se temos uma função muitas vezes subjugada, sermos vistos como auxiliares de juiz, porque o que interessa é precisamente devagar o número de processos dentro do tribunal. Então, quanto tempo é que os mediadores se aguentam a trabalhar para um sistema onde não são reconhecidos? Eu tenho um número empírico, porque vou falando com vários alunos e alunas, e mediadoras e mediadores, mas eu vou vendo sensivelmente 2 anos. Ou seja, os mediadores aguentam-se este tempo, porque muitas vezes é o tempo também que eles têm que cumprir depois de fazerem o curso gratuito, entre aspas, no Brasil, porque depois têm que doar o seu trabalho durante não sei quanto tempo e ao fim desse tempo, como veem que não têm retorno, acabam por não continuar. Mas agora acho que seria interessante falarmos um pouquinho então sobre gestão e sobre pré-mediação propriamente dita. Em primeiro lugar, a pré-mediação não é uma invenção da mediação emancipadora responsável, não é uma invenção de Juan Carlos Vesula, apesar dele provavelmente ficar muito honrado de ser-lhe atribuída essa paternidade, mas é algo que é comum em várias formas de trabalho e é algo que é comum em vários países. Por exemplo, aqui em Portugal, a pré-mediação é obrigatória. É obrigatória, quer dizer, não é obrigatório ir-se à pré-mediação, mas é obrigatório antes de começar a mediação. Quem quer ir à mediação tem que passar obrigatoriamente por um encontro informativo dialogado de pré-mediação. E em vários outros países assim acontece também. Por exemplo, em Angola, o sistema público também passa por encontro informativo dialogado de pré-mediação. Harvard, Escola Circular Narrativa, Transformativa, Modelo Ecossistémica de Lisa Parkinson, todos eles têm esse momento inicial de acolhimento e de explicação e de diálogo, acima de tudo, com as pessoas. Se bem que as outras escolas muitas vezes apresentam não tão dialogado, mais de informação, o que já é útil, mas acho que podemos ir muito mais longe do que apenas essa passagem de informação. E nós, dentro da nossa prática, fomos aprimorando também este encontro informativo de pré-mediação, que começou por se chamar, ali quando eu estudei a primeira vez em 2001, começou-se a chamar pré-mediação. Depois começámos a ver que pré-mediação era um termo, especialmente trabalhando com países de fala hispânica, nomeadamente México, Espanha, eles chamavam pré-mediação a todos os contactos que havia antes de a mediação começar, ou seja, não era um encontro específico, era tudo o que estava anteriormente à mediação, o que na gênese da palavra até faz sentido. Pré-mediação, claro, que está antes da mediação. Então nós aí decidimos, vamos acrescentar a palavra encontro de pré-mediação para que vejam que é um momento específico de estarmos com aquelas pessoas. E depois começámos a ver que muito do trabalho que estava a ser feito, e falamos aí também da nossa própria experiência, eu falo da minha aí, estava a ser mais de passar informação do que ter um primeiro momento onde devolvíamos às pessoas o protagonismo e esse exercício da autonomia a partir do respeito e do reconhecimento. Então aí começámos a pensar, e se começássemos a dialogar diretamente com as pessoas, se não fosse apenas passar o conceito de confidencialidade, o conceito de cooperação, se não for apenas passar estes conceitos para elas, for passar o conceito dialogando com elas, ver o que é que elas retiveram desta informação, se lhes faz sentido na prática isto. Então aí acrescentamos encontro informativo dialogado de pré-mediação. Portanto, já estamos com um título bem mais extenso. As palavras não devem assustar, e apesar do título ser extenso, eu acho que tem um objetivo desde logo, é que fique claro para as pessoas aquilo que vão encontrar naquele momento. E para nós também, enquanto mediadores, que isso seja claro. E uma coisa que nós nos fomos apercebendo também é que a mediação estava a seguir um modelo
estava a reproduzir um modelo judicial de convocatória das pessoas através de carta, através de mensagem, do WhatsApp, mas reproduzindo o modelo de tem que se apresentar ou está a ser convidado para vir à mediação, tem que se apresentar neste dia e a esta hora. E sem uma preparação prévia para esse encontro também. Então nós aí, o que é que nós procuramos fazer? Dentro dos serviços que temos a funcionar, quer dentro de sistemas públicos, como sejuscos ou defensorias públicas, como em serviços privados, juntamos um elemento na equipe chamado de gestor. E este gestor é alguém que é responsável por esta primeira abordagem, por esta primeira chegada às pessoas e apresentar-se a estas pessoas através de telefone, carta, e-mail, WhatsApp, da maneira como for melhor para as pessoas serem contactadas, fazer uma primeira apresentação do motivo pelo qual estão a ser contactados, ou seja, como chegou até nós este pedido de mediação, e que aquilo que queremos é convidar as pessoas para um encontro que seja, que contenha uma explicação através do diálogo de qual a proposta que a mediação tem. Porque a mesma parte da voluntariedade, se elas desejam ou não realizar este trabalho. E que isto seja feito com as pessoas sabendo desde logo que, ao irem a este encontro, não implica começarem imediatamente a mediação. O convite é para um encontro informativo, e se no final da mesma desejarem seguir para a mediação, nessa altura verão com o mediador que estiver a fazer esse mesmo encontro, verão qual será o melhor dia e a melhor hora, e se há alguma urgência que tenham que atender, se há alguma necessidade de fazer várias sessões em curto espaço de tempo, tudo isso é visto desde logo dentro desse encontro. Ou seja, é tentar fazer à medida daquilo que as pessoas necessitam. Saúde, Mariana, impressionante que não se escutou o espirro, hein? Incrível. O microfone estava desligado, Pedro. Por isso, obrigado pela muito bom. Não, eu acabo de ver que foi bastante indelicado também. Tu a tentares disfarçar o espirro e eu a falar logo sobre o espirro. Desculpa. Então, que as pessoas sintam desde logo esse respeito da mediação, de terem um contacto no primeiro momento para serem diretamente acolhidas e para poderem desde logo dialogar com esta pessoa inicial sobre dúvidas que eventualmente tenham e desde logo sentirem o protagonismo do lado delas. Porquê? Quando o gestor procura fazer a marcação do encontro informativo de pré-mediação, ele não impõe o horário. Ele pergunta às pessoas qual seria o dia e a hora indicado para poderem estar neste mesmo encontro. E se preferem que este encontro seja online ou seja presencial. E pode até dizer que habitualmente o encontro informativo é em conjunto, o que lhes parece a elas do encontro ser em conjunto. Pode haver alguma questão onde não estão reunidas as condições para ser em conjunto. Às vezes em família há algumas questões, há relacionamentos mais densos. Por exemplo, a mediação trabalhista, laboral em Portugal, é uma mediação onde a nossa recomendação, muitas vezes por serem mediações onde o grau de conflitualidade é muito elevado, a nossa sugestão muitas vezes é começamos em encontro informativo individual com as pessoas para ver as condições para as juntar depois. Por exemplo, em mediação em contexto penal, é a mesma coisa. Muitas vezes há toda uma preparação que tem que ser feita, quer com o agressor, quer com a vítima, ou quem é tido como agressor, quem é tido como vítima. É toda uma preparação prévia para os poder juntar, estando reunidas essas condições para tal. Então, é interessante nós vermos, acho eu, este respeito pelas pessoas num primeiro momento, onde elas estão a ser convidadas a vir a um espaço
onde provavelmente elas também foram construindo várias ideias sobre o que é mediação e que provavelmente pode não corresponder àquilo que elas vão encontrar depois. Se empurrarmos as pessoas diretamente para uma sala para falarem, elas vão provavelmente reproduzir o modelo que víamos há pouco. O modelo adversarial e o modelo onde não se apropriam da palavra, falando de maneira muito mais curta. Então, fazer esta preparação prévia em encontro informativo permite às pessoas compreenderem que o que vamos trabalhar não é a parte jurídica. A parte jurídica será uma consequência, mas vamos trabalhar o humano, vamos trabalhar o relacional, vamos trabalhar o dia-a-dia daquelas pessoas. E ao trabalhar essa inter-relação, veremos depois, com o decurso da mediação, como é que as mesmas podem se apropriar do protagonismo no final para poderem tomar uma decisão sempre de forma conjunta. Então, em relação à gestão, é muito útil que as pessoas sintam que é um primeiro contacto para se sentirem respeitados, para se sentirem de facto que há ali um espaço onde elas, onde está a ser proposto uma diferença. A diferença é poderem ser escutados, poderem ter um espaço onde podem também falar sobre aquilo que as preocupa, sobre os seus desejos, sobre os seus temores, e que será um espaço onde serão elas a serem os protagonistas nas decisões que desejarem tomar para as suas vidas. Então, em relação à gestão, estas seriam as ideias iniciais que queria trazer. Gostaria de vos escutar um pouquinho a vocês os dois, o que é que vos pareceu as mesmas. Eu fui notando, Pedro, algumas coisas aqui, mas assim, é que porque foi me fazendo várias conexões, assim, ouvindo você falar, né, sobre, não só sobre a gestão, mas sobre a pré também, assim, porque eu vejo que a ideia da pré-mediação e da gestão não só é importante você implementar ela por uma questão administrativa, vamos dizer, né? Mas ela também tem um outro caráter, que é essa questão do desenvolvimento da autonomia, né? De um desenvolvimento já de um trabalho, né? Não é apenas uma função. Por exemplo, a pré-mediação não tem apenas aquela função de querer convencer a pessoa a fazer a mediação, de que a mediação é melhor para ela, né? E como isso pode ser. Eu fico pensando assim que a gente trabalha muito, já ouvi falar, né, do pessoal que tenta implementar, por exemplo, a premediação em escritórios privados, né, particulares. E o que isso me conectou muito era com a ideia que a gente estava falando no começo, né, desse mundo acelerado, dessa speed mediation que você falou. Então, como que você vê, Pedro? Que dicas você daria? Como é que você poderia, o que você poderia dizer sobre isso para a gente implementar isso, por exemplo, no mundo acelerado como é, né? Porque eu já ouvi, por exemplo, dizerem que a pré-mediação é meio ruim porque as pessoas sentem que estão perdendo um tempo, que podia já estar indo resolver, e daí tem mais esse negócio. Eu já ouvi isso. Então, eu acho que é um reflexo disso. Então, eu queria saber nesse contexto, assim, Pedro, como que a gente faz daí, assim? Como é que você vê isso? A primeira reflexão que tenho sobre a tua fala tem a ver com, às vezes dizia-se que a pré-mediação é o marketing da mediação. Mas eu acho que nós mudamos bastante a opinião sobre isso, ou seja, nós não estamos a querer vender nenhum tipo de produto. Mediação não é um produto para ser vendido às pessoas. É um produto, é é algo que através da explicação tem que lhes fazer sentido ser aplicado na vida delas, ser tentado. Então queria afastar esta ideia de marketing da mediação, de publicidade da mediação vir através do encontro informativo, porque isso é reduzir também o seu âmbito. Depois, tu perguntas por dicas, eu lembrei-me ali do começo dos livros e comecei a pensar, bom, não posso dar aqui dicas de faça assim, faça assim, faça assim, não é? Mas eu acho interessante aquilo que tu trazes de dizer
que a pré-mediação é uma perda de tempo, já podemos estar a ir para o resultado. E é curioso, porque eu, nas estas interações que fui tendo com medianos ao longo do. Vou agora para o quarto de século, vou agora para os 25 anos, não é? Nunca escutei os mediandos a dizer que foi uma perda de tempo. Eu escuto mediadores dizer que é uma perda de tempo. Provavelmente porque o trabalho que estão a procurar desenvolver é um trabalho que também ele está condicionado por todos os resultados que têm que ser obtidos. Então eu acho que, sinceramente, eu acho que eles não sentem que é uma perda de tempo para as pessoas. Eu acho que eles temem que seja cobrado como uma perda de tempo pelo sistema em questão. Então, eu acho que é por aí que nós temos que fazer essa modificação. Ou seja, é as pessoas sentirem que vão obter melhores resultados no final, mas, sobretudo, que estão a dar. Se a mediação é um procedimento humano, como é vendida até nas próprias legislações de vários países, então porque é que não estamos a tratar as pessoas enquanto tal? Então acho que é pensar um pouquinho também na consequência dos nossos atos. Se queremos que os mediantes pensem na consequência dos seus atos e que repercussão é que esses atos vão ter no final da mediação, nós, enquanto mediadores, também temos que pensar nas consequências dos nossos atos e o que é que nós estamos a produzir ao não informar as pessoas previamente e ao colocá-las a fazer algum tipo de acordo ao fim de muito pouco tempo. Interessante, né, Pedro, esse convite que você faz para essas reflexões, né? Se a gente faz convites para reflexões na mediação, convites para refletir se a mediação é ou não adequada para as pessoas, se elas entendem que faz sentido para elas ou não, nós também, como mediadores dessa reflexão. E aí, nessa conversa, me surgiu o seguinte questionamento, né? O que a pessoa que vai né, a pessoa que vai fazer a mediação, a pré-mediação, ou vai fazer a gestão, o que ela precisa, que preparação ela precisa para poder ser esse gestor, ser essa pessoa que vai preparar, enfim, vai acompanhar as pessoas no encontro informativo dialogado de pré-mediação. Eu acho que para a gestão, aquilo que necessita é estar num momento onde esteja capaz de acolher as pessoas no contacto telefónico ou no contacto por WhatsApp, algo pela maneira como for escolhido. Ou seja, estar num espaço reservado, estar num espaço onde possa conversar com a pessoa sem constrangimentos e ter tempo para falar com elas também. Eu, por exemplo, ainda recentemente estou a fazer uma gestão agora para o IMAP, numa mediação privada que estamos a fazer aí no Brasil, e eu lembro-me que o primeiro contacto que eu tive com as pessoas, eu fiz a gestão e fiz a pré-mediação, porque há estas duas possibilidades, ou seja, a possibilidade de ter um gestor e um mediador diferente que faça o encontro informativo, ou ter um mediador que faz as duas funções ao mesmo tempo. Depende aqui um pouquinho do tamanho da equipe que se tenha, e neste caso acabei por fazer as duas funções. Mas no primeiro contacto que eu tive com as pessoas para me apresentar, eu lembro-me que uma delas ficou ao telefone comigo 25 minutos sensivelmente. E não estávamos a fazer ainda um encontro informativo de pré-mediação. Ela tinha algumas dúvidas que queria apresentar previamente antes de ir ao encontro informativo de pré-mediação. O que é que eu tive que fazer? Acolher, dialogar com ela e dizer que posso dar já uma breve explicação, mas no encontro informativo de pré-mediação terei o cuidado de poder explicar com muito maior detalhe esta pergunta que está a fazer. Mas posso desde já adiantar algumas coisas. Então procurar desde logo fazer esse acolhimento em relação às pessoas. Em relação à pré-mediação, acho que vai ser essencial, obviamente, prepararmos a sala, no caso da mediação presencial, será fundamental prepararmos a plataforma informática. Isto é importante também.
A pré-mediação decorre, se for online, decorre na plataforma que for eleita pelos mediandos. Ou seja, há pessoas que escolhem WhatsApp, outras pessoas escolhem Zoom, outras pessoas escolhem Teams, alguma coisa assim, mas a escolha vem deles. Não somos nós, mediadores, que impomos a plataforma. São eles que fazem a escolha. E até pode acontecer um mediante, peço desculpa, que vai ao encontro informativo de pré-mediação, pede para fazer um encontro por WhatsApp e o outro pede para fazer por Zoom. Aí, eu, enquanto mediador do encontro informativo de pré-mediação, vou ter que colocá-los a pensar qual a plataforma que podem escolher em conjunto, porque um escolheu uma e um escolheu outra, e não podem estar em plataformas diferentes, não é? Tem que estar numa plataforma única. O que é que eu tenho que fazer? Ajudá-los a pensar sobre, existindo duas plataformas, como é que nós podemos entrar em contacto. Às vezes as pessoas dizem, eu não conheço o Zoom, eu não sei como é que funciona. Ok, eu ajudo. Por exemplo, no caso da gestão, se o gestor for diferente, eu no encontro informativo de pré-mediação, estando a fazer o encontro enquanto mediador, aquilo que eu vou dizer é, o meu colega Vinícius, que entrou em contato consigo, está a fazer a gestão, vai ter o cuidado de falar consigo e ver um pouco como é que funciona a plataforma Zoom para que possa retirar o melhor proveito durante o encontro. Ou seja, desde logo também auxiliar a pessoa dentro desta dificuldade que possa sentir sobre esta questão. Então, Mari, eu acho que tem muito a ver com a preparação que nós fazemos para estar numa mediação. Temos que fazer algo muito semelhante para estar em gestão e para estar no encontro informativo de pré-mediação. É um momento dedicado às pessoas, onde a nossa escuta tem que estar ali integralmente para elas. Tu sabes, porque trabalhaste muitos anos no Sejusc, e sabes que muitas vezes há aquelas questões de estamos a trabalhar numa área. Eu, por exemplo, fui técnico de um centro de arbitragem e de mediação durante 2 anos. Eu tinha que estar a trabalhar com processos durante o meu dia e depois, de repente, tinha uma mediação marcada. O que é que eu tinha que fazer? Eu 20, 30 minutos antes do encontro informativo estar marcado ou da mediação estar marcada, eu parava essa atividade, ia para a sala de mediação, como habitualmente trabalho com a equipe, preparava durante esses 20, 30 minutos o trabalho com a equipe e estava depois disponível para fazer esse acolhimento. Então, se por algum motivo nós estamos a trabalhar em defensorias, em sejusques, em centros de arbitragem, aqui em Portugal, é fundamental tirar um tempo para cortar com as outras atividades que nós temos, que são atividades muitas vezes do profissional do saber, para podermos acolher e podermos integrar o profissional do não saber. É uma batalha, né? Eu acho que é muito rico isso que está trazendo hoje, Pedro, inclusive, para a gente. De verdade, assim, eu queria te agradecer mesmo pela chance assim, da gente poder estar conversando sobre esse tema, porque quando a gente fala, né, da gestão, como eu falei antes, algumas pessoas acabam tendo essa visão muito mais administrativa, né? E eu acho muito rico a profundidade que tem esse trabalho, pro trabalho num geral, né? Como ele é um trabalho muito humanizado, principalmente, né? Eu acho que isso que é o mais rico dele. Eu queria trazer aqui, inclusive, aproveitar, né? Acho que é a Dani Seco, né? Que é do Diálogos, Mediação Privada. Ela mandou pra gente ali uma reflexão dela, que era sobre quando a gente estava falando sobre a atualidade, né, como é que o mundo está, essa questão das redes sociais. Ela mandou que a frustração não é mais permitida. A superficialidade se sobrepõe nas relações em geral, né? Que eu achei um comentário engraçado, né, forte, né, da Dani, assim, sobre isso. E eu queria aproveitar esses minutos finais, então, que a gente tanto conversou sobre isso, para deixar aberto um pouco sobre isso que a Dani trouxe, né? Essa questão da superficialidade, da frustração. Eu acho interessante fazermos a ligação dessa superficialidade ao trabalho da própria pré-mediação propriamente dita. Ou seja,
que às vezes já esta ideia que basta passar conceitos, basta passar ideias. A mediação é confidencial. A mediação tem por base a voluntariedade. A mediação tem por base uma dinâmica cooperativa. Mas não explicamos os conceitos e não devolvemos às pessoas para verem o que é que elas perceberam sobre esses conceitos. Então nós também temos que combater a superficialidade. Então como é que isto se faz? Eu acho que quem está neste tipo de trabalho tem que estar disponível para comunicar, para dialogar de uma forma sensível. Ou seja, não é apenas apresentar conceitos, é apresentar os mesmos, mas perguntar o que é que pareceram estas ideias que nós estamos a trabalhar com elas. Ou seja, a regra é apresentada, vamos dizer assim, isto para pegar nas questões de regras, que é tão falado por nós mediadores, as regras da mediação. A regra não é uma regra da mediação, é uma regra co-construída pelas pessoas para que elas façam a regra sua e não sigam a regra dos outros. Elas não vão ter que se comportar na mediação porque alguém lhes disse que elas têm que fazer daquela forma. Elas vão comportar-se porque vão dizer aquilo que eu escutei sobre este conceito de confidencialidade pareceu muito importante. Isto vai-me permitir, provavelmente, poder falar de uma forma muito mais aberta, porque sei que a informação não vai ser usada para fora. Vocês explicaram-me que a única informação que sairá será o acordo e será escrito com as nossas palavras e com os nossos desejos. Portanto, nós também controlamos aquilo que vem para fora. E há várias pessoas que falam isso. Então vejam como é diferente a pessoa apropriar-se do conceito e dizer isto faz-me sentido, eu desejo isto, eu quero isto. Quando estas pessoas forem à mediação depois, vão entrar com uma preparação completamente diferente e vão entrar, sobretudo, já capacitadas previamente para entrar numa proposta de trabalho que lhes dá a autonomia de escolha, mas que lhes dá a capacidade e devolve-lhes a capacidade de elas poderem falar, de elas poderem construir alguma coisa em conjunto. Ou seja, consoante a interação com as pessoas, nós vamos dialogando com elas e vamos aprofundando também a explicação ou acolhendo dúvidas e receios que legitimamente estas pessoas têm. E então é muito útil este trabalho. Vejam, por exemplo, em questões de família, como as pessoas falam connosco desde uma intimidade sua e de sonhos que alguns puderam ser concretizados e outros foram desfeitos. Então a nossa linguagem tem que ser uma linguagem compreensível, acolhedora, para que eles sintam liberdade para utilizarem aquele espaço para falarem das questões que são importantes para eles. O mesmo em trabalhista. Ou seja, uma situação de despedimento ou uma situação de reestruturação de uma empresa é algo que mexe profundamente com a vida das pessoas. Nós sabemos, quando falamos em identidade, que a identidade é psicofísica e, ao mesmo tempo, como as nossas relações, o nosso trabalho, as nossas propriedades fazem parte de todo o conceito de identidade. Então chegamos, mais uma vez, com a identidade não reconhecida. E como essa identidade também vai ter reflexos em várias áreas. Então que as pessoas sintam que há um espaço para poder falar sobre isso, para poderem ter esse trabalho. E vejam que há uma preparação que tem que ser feita anteriormente. Vejam, em questões de família, eu sei que isto dá um falo mais sobre isso, específico só para este tema, tá? Mas a investigação do relacionamento e de possíveis questões de violência. Quantas vezes nós não escutamos mediadores que nos dizem, de repente eles estavam a gritar um com o outro, estavam a xingar-se um com o outro, porque precisamente não houve pré-mediação anterior, não houve essa preparação prévia e elas reproduziram o modelo habitual que têm. Então, como é interessante, e como é importante, como é fundamental, podemos ter este cuidado de acolher as pessoas e este cuidado de não colocá-las na sala diretamente se não estão preparadas para isso. Então não vou entrar mais por este ponto porque temo que é uma questão que de facto dá um falo mais sobre isso, entendo. Depois vejam a importância da corresponsabilização também entre os medianos, ou seja, nós temos que focar muito no trabalho que vamos fazer com eles e que trabalharmos em conjunto para obter o melhor resultado possível para o futuro deles e de quem os rodeia.
e apresentar também o conceito de responsabilidade da equipe de mediação. Ou seja, a nossa responsabilidade é conhecer-vos e conhecer também como é que o vosso relacionamento se dá. E que vocês vão ter todo o espaço para poderem refletir sobre o que é importante para vocês, sobre os vossos filhos, sobre a vossa família. Então, o que é que vos parece estarem a trabalhar com profissionais que vão procurar estar convosco ao longo dos encontros com esta base? Então, devolver para eles como é estar em mediação com alguém que faz toda uma corresponsabilização. Depois, mais uma vez em família, que não vamos trabalhar apenas a questão do casal, as dificuldades entre eles. Vamos trabalhar muito as crianças e os filhos. Ou seja, não é um trabalho centrado no casal. Vamos alargar esse mesmo trabalho para conhecermos a família, que é trazida nas suas falas e diálogos, e vamos dar muita atenção também aos filhos. Mais uma vez, este tema filhos é mais falo mais sobre isso. Tá? Portanto, eu também não vou desenvolver muito esta temática. Depois, assessoramento legal, ou qualquer outro tipo de assessoramento, não apenas legal. Não é? Se as pessoas tiverem dúvidas, como é que vão poder esclarecer essas dúvidas? Aqui, muitas vezes, eu, por exemplo, no encontro informativo, ligo muito ao papel da equipa de mediação. Ou seja, apresentamos então que a equipa de mediação vai procurar conhecê-los, mas sem dar aconselhamento em qualquer área. Pois se esse aconselhamento fosse dado, eles não estariam a ser imparciais. Ou seja, estariam com um em vez de estarem com os dois. Porque esse aconselhamento iria conter provavelmente uma tomada de partido mais favorável a um que a outro. E também, se esse aconselhamento fosse dado, a isenção da equipa de mediação não estaria a ser obtida. Porquê? Porque estaria a trazer a sua visão e provavelmente a sua forma pessoal de lidar com estas questões. Então vejam como é fundamental as pessoas poderem compreender que este assessoramento legal ou qualquer outro tipo de assessoramento é fundamental dentro da mediação, que eles vão ter o espaço e o tempo para poderem esclarecer as dúvidas que eventualmente tenham fora desta mediação e por que motivo é que não são os mediadores a esclarecer estas dúvidas. Porque seria a antítese da função do mediador, ser ele a trazer a sua opinião e as suas ideias. Depois há outras questões importantes de serem vistas também neste encontro. Por exemplo, remuneração, se a mediação é paga ou não, quais as condições de pagamento, duração das sessões, apesar de ser depois trabalhado com a equipa no primeiro encontro, qual a duração, dar desde logo a indicação que habitualmente a mediação terá entre 1h30 a 2 horas. Às vezes há mediadores que até vão até 2 horas e meia, mas que reservem para o primeiro encontro pelo menos 2 horas, que depois o tempo será combinado com a equipa diretamente, mas que reservem pelo menos estas 2 horas. E depois, toda uma avaliação de conveniência. Se é ou não adequado para aquelas pessoas utilizar o espaço da mediação para partilharem ideias e trabalharem essas ideias conjuntamente. E se elas gostariam de aproveitar o espaço da mediação para tomarem decisões de forma conjunta. Então esta avaliação da conveniência é fundamental. Será que elas desejam fazer este trabalho? Será que para elas isto é útil? E por fim, porque sei que já estamos a bater no nosso horário, desculpem ter falado tanto, mas era para procurar ser o mais claro possível também sobre esta questão da pré-mediação. Em Portugal é obrigatório a assinatura de um documento no final do encontro informativo de pré-mediação. A lei chama termo de consentimento, protocolo de mediação. Nós no IMAP transformámos e preferimos o nome compromisso de mediação, onde todas estas ideias são passadas a escrito, são assinadas por quem vai trabalhar na mediação e apesar de muita gente achar que é um formalismo, eu acho que não é um formalismo propriamente dito. É algo simbólico. São as pessoas a dizer, nós estamos de acordo. Nós queremos seguir estas ideias. E muitas vezes não, no final deste encontro levam este documento,
e muitas delas dizem, eu tive o cuidado de reler este documento antes do primeiro encontro, para me lembrar daquilo que tinha sido trabalhado. Então serve também de memória para elas. Então, gente, este seria o que eu tinha para ver aqui um pouquinho convosco também sobre o encontro informativo de pré-mediação. Maravilha, Pedro. Mari. Foi ótimo, né? Importante quando li ali o que a Débora contou para a gente, né? Que essas nossas reflexões elas enriquecem, inclusive, as orientações de outros profissionais, né? Ela, enquanto assistente social, para poder esclarecer as pessoas que são convidadas para a mediação, porque temem a mediação, né? Então, enquanto você falava sobre esse acolhimento, sobre trazer essas informações para que as pessoas possam tomar a decisão de optar ou não pela mediação, né? Saber qual é essa proposta de trabalho, vir com a ideia e até rememorar qual é essa ideia quando do termo de compromisso, como isso faz sentido. E também, Pedro, me pega, né, a importância de, na gestão, no encontro informativo dialogado de pré-mediação, como ele está conectado, como ele está altamente interligado com essa ideia principiológica da mediação. De como é que se faz mediação? Assim se faz gestão, assim se faz encontro informativo. Qual é a nossa base, da onde a gente parte, né? Da escuta, do acolhimento e principalmente desse entendimento mais aprofundado sobre se aquilo faz sentido para nós, essa reflexão que é convidada em todos esses momentos em que a gente apresenta, né? Apresenta o trabalho da mediação que vai ser depois dessas reflexões que ficam dessa nossa conversa e essa super contribuição sobre o que é a gestão e o encontro informativo de pré-mediação, né, Vini? Exatamente, Mari. Falou tudo, na verdade. Eu ia até aproveitar, né, então, para a gente já ir para o encerramento. Primeiramente, abrir um espaço para o Pedro, né, Pedro? Porque segunda-feira vai começar um dos cursos temáticos do IMAP, né? Queria que você pudesse falar um pouco sobre ele, né? Chamar o pessoal aí que está assistindo, que vai assistir depois também, né? Se tiver interesse. Obrigado, Vinícius, por dar esse espaço também. Nós vamos trabalhar a partir de segunda-feira em 6 encontros o curso Os Conceitos de Conflito e de Comunicação na Mediação Emancipadora Responsável. E nós, durante algum tempo, nos nossos cursos, falávamos de conflito de uma maneira mais en passant, ou seja, com menos profundidade, porque, de facto, para nós o interessante é percebermos que o conflito é uma face mínima, uma coisa visível, no mínimo, de todo um interrelacionamento. E nós dávamos muito ênfase ao interrelacionamento. Mas, ao mesmo tempo, fomos percebendo como a mediação é, em muitos países, chamada mediação de conflitos. Como os mediadores constantemente têm na sua palavra a palavra conflito. Mas não... Será que nós nos questionamos o que é um conflito? Será que nós conseguimos perceber que muitas vezes nós também fechamos a nossa escuta ao dizer que há ali um conflito e não damos espaço para conhecer as pessoas, para conhecer as suas interrelações? Então, é muito interessante, na nossa perspectiva, temos estes 6 encontros para, a partir da palavra conflito, refletir sobre a mesma e ver como é fundamental que as pessoas deem conteúdo àquilo que significa conflito para elas. Ou seja, vamos trabalhar a parte de conflito manifesto, conflito subjacente, veremos várias visões de conflito, de vários mediadores e apresentaremos a nossa, dentro da emancipadora responsável também. Então, se puderem, venham. Nós temos muitas atividades que temos feitas sempre de forma gratuita. Às vezes há alguns cursos que têm que ser pagos, mas mesmo assim, vejam a página, vejam que o valor que nós cobramos é um valor muito abaixo do preço de mercado. Tá? Uhum. Não, e é um curso muito bom. Eu fiz ano passado ele, a primeira edição, e realmente é muito legal, muito bacana os temas todos. E eu acho que eu gosto dos cursos do IMAP, dessa dinâmica que a gente tem, né? De todo mundo
ter uma participação, né, da gente moldar junto os cursos, assim, com os alunos, com os professores. Então, com certeza, quem quiser participar vai ser excelente. A gente tem a divulgação aqui na página da Mediação Emancipadora e Responsável Brasil, na do IMAP, na página do Pedro, do professor Vezula, e qualquer coisa podem entrar no site, que é o imap.pt, né? Lá vocês vão conseguir ser redirecionados ali para o curso, para ver a inscrição, tudo, e participem, porque com certeza vai ser muito rico. Além disso, né, dia 18 a gente vai ter o 5º encontro do diálogo sobre mediação, que o Pedro está fazendo com o professor Vezula, e eu estou ajudando eles ali, fazendo a transmissão, tudo, cuidando dessa parte, né. O 5º tema vai ser a dinâmica da mediação, a parte 2. A gente fez o para quem mediamos e agora vai ser para que mediamos. Então vai ser muito legal, um tema muito interessante, e a gente sabe, né, Mari, né, Pedro, que ouvir o professor falar sobre esse tema, inclusive, é muito, muito bacana, muito rico. Então, vocês estão todos convidados, é na nossa página do YouTube. Esse Fale Mais Sobre Isso também vai ficar gravado aqui no Instagram e no YouTube, eu já vou passar para lá, para quem preferir assistir por lá, tá? O YouTube pode procurar lá Mediação Emancipadora e Responsável e você vai cair direto na nossa página, né? Se inscreva, a gente tem playlists lá, não só do Fale Mais Sobre Isso, não só do Diálogos, mas também playlists sobre de vídeos do professor Pedro, do professor Vezula, então, do IMAP. Então, podem ir lá que com certeza vocês vão achar muito conteúdo bacana, se inscrever e a gente se vê na próxima. Inclusive, né, já estava esquecendo, mas é importante também, já temos o próximo encontro do Fale Mais Sobre Isso, que vai ser no dia 28, né, na sexta-feira também, esse mesmo horário, com o professor Vezula. Inclusive, vamos dar continuidade esse ano no projeto já com o 2º encontro com o professor. Já temos os próximos encontros aí praticamente agendados, mas a gente vai manter avisado, tá? E comentem, então, o que vocês acharam desse horário, se sexta-feira vocês acharam que ficou bom, se preferiam o horário anterior. E Pedro queria fazer uma coisinha muito rápida. Falando em professor Vezula, ele não pôde estar presente hoje no encontro, porque teve um pequeno contratempo na viagem a Buenos Aires, que está a fazer, mas pediu para dar um forte abraço a vocês os dois e a todas as pessoas que nos estão a assistir em direto e em diferido. Está bem? Maravilha mesmo. Obrigado, Pedro. E obrigado, professor, que eu sei que ele vai assistir isso aqui depois. Eu vou passar para ele o vídeo e ele vai ver. Então, é isso, pessoal. Comentem, compartilhem, sigam e tamo junto. Forte abraço. Obrigada, Maria. Pedro, Obrigado, pela sua Jenny. companhia, pela conversa. Tchau, tchau. Bom final de semana, Tchau. pessoal. Obrigado. Beijos, pessoal. Até a próxima.